Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje nós vamos para o capítulo 18 de o livro Mediunidade e Sintonia, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o nosso capítulo é intitulado A Faculdade de Curar. Normalmente é um assunto muito buscado nas fraternidades, nos terreiros, falar sobre cura, porque nós olhamos para a história da humanidade e sempre percebemos, dentro das histórias das religiões diversas, pessoas que tiveram a faculdade de curar pela imposição de mãos ou pela prece, que é exatamente o que Kardec coloca no livro dos médiuns como as possibilidades de atuação do médium de cura. Vemos na cultura nossa as benzedeiras, vemos santos da Igreja Católica que curaram, vemos o próprio Cristo curando, vemos os apóstolos curando através até de suas próprias sombras, né, diante do sol. Então, a cura ela acontece pelo magnetismo que aquele médium estabelece, utilizando ou não dos bons espíritos em atuação, porque ele pode curar pelas suas próprias forças, em favor do outro. Só que Emmanuel vem complementar essa nossa reflexão, porque ele coloca que o dom da cura, a mediunidade da cura, ela não pode estar vinculada a fins pecuniários, a dinheiro. Porque o médico, ele tem uma profissão no exercício de manter a saúde de uma pessoa. O médium não deve viver daquilo que Deus lhe deu, concedeu de graça. Por isso que o Evangelho fala que é dar de graça aquilo que de graça recebeu. A mediunidade nós não podemos tirar dela proveito de dinheiro. Não devemos. Por isso que muitas vezes Kardec coloca lá no livro dos médiuns que a mediunidade é uma faculdade de todos os homens e não está vinculada à moral daquele que a exerce. Porque imagina só se a minha oração, se a conduta de um médium tivesse vinculado ao valor que ele estabelece no atendimento. Então, da mediunidade não se cobra. E depois ele fala de alguns caminhos que os médiuns de cura podem caminhar e cair na tentação do erro. E esses erros são graves. E muitas vezes eles são alimentados pelas pessoas que estão ao lado dele. O que eu quero dizer com isso? O personalismo excessivo. Emmanuel coloca que esse é um grande erro, porque a pessoa se acha. A pessoa acha que ela sozinha faz tudo. E não é. Quando fazemos uma prece, estabelecemos a oração a Deus. Mas Deus cura sem o médium. Então, não vamos achar que os médiuns de cura são semideuses encarnados. Não são. E quando a gente vai criando esse personalismo e dando ferramentas dessas bajulações que Emmanuel coloca, a gente cava uma cova para ele, porque a gente está ajudando ele a cair. Porque a vaidade vai entrando para a vida desse médium, e aí, segundo Emmanuel, ele começa a fazer propaganda de suas faculdades mediúnicas. E a propaganda da faculdade mediúnica é um erro. Porque você nunca viu Jesus fazendo isso. Dizendo à multidão, eu sou capaz de curar todos vocês se eu quiser, expulsar todos os demônios, retirar os espíritos obsessores. Ele não fala isso. Ele vai construindo uma nova moral, um novo caminho para aqueles que estavam com ele. Porque ele também passou por encarnações sucessivas em outros mundos para estar há 2000 anos encarnados e nos ajudar na restauração de nosso planeta através da Boa Nova. Outra coisa que Emmanuel coloca são lisonjas e aprovação alheia. E qual o sentido? Sabe aquelas pessoas que ficam homenageando demais, agradecendo demais, fazendo com que o médium se envaideça demais,
Gente, não faça isso com o médium. Se você quer ajudar um médium de cura, reze por ele. Esse é o caminho de contribuição para todo médium. Quando cavamos essa brecha do orgulho para o médium, por mais que a gente ache que a gente está fazendo certo, a gente está contribuindo para que ele potencialize características que não são necessárias e que ele tem que lutar para ser. Porque Emmanuel fala da humildade sincera. Gente, humildade sincera é reconhecer o bom e o ruim de si mesmo. O bom potencializar. Aquilo que não é tão bom, a gente trabalhar. O que a gente faz nessa lisonja excessiva? Valoriza demais o bom, endeusa e finge e ilude como se o médium também não tivesse inúmeros pontos a melhorar. E não é verdade. O médium também está aqui para evoluir. E aí o médium, além de buscar essa humildade sincera, ele deve buscar equilibrar-se a cada instante para poder servir aos moldes do Cristo. Olha que essa fala de Emmanuel, do equilibrar-se a todo instante, é um desafio. Porque o médium é aquele que percebe o plano espiritual. E muita gente acha que o médium é médium lá no centro. Não. O ser médium dentro do centro é muito fácil, é muito simples. Tendo em vista que quando ele sair de lá, ele precisa permanecer vigilante. Porque os espíritos estão em toda parte. E como existem espíritos como nós, eles só não têm um corpo, é muito pouco essa diferença. Existem espíritos que querem nos atrapalhar, que querem brincar conosco, como existem espíritos que querem nos instruir e espíritos que querem nos induzir ao progresso. Então vamos perceber como um grande desafio esse equilíbrio constante. E quanto mais conseguimos conquistar esse equilíbrio constante, mais conseguiremos servir com qualidade. Porque ao exemplo do Cristo que veio para servir e não para ser servido, os médiuns devem atuar de acordo com a sua conduta, de servir pela faculdade que lhe foi concedida nessa encarnação, tendo como diretriz aquilo que Jesus estabelece como moral, aquilo que os espíritos de luz nos trazem como instrução. Por isso que ao médium é necessário sempre estudar. Estudar acerca da espiritualidade, acerca do ser humano. Por quê? Porque o seu serviço, ele vai colocar, ele vai edificar, contribuir para a edificação daquela pessoa que por meio dele está sendo atendida. Então, quanto mais recursos nós tivermos para colocar a serviço das pessoas que buscam o atendimento, maior o exercício da caridade, consciente da responsabilidade que temos. E aí ele tem uma frase que eu achei assim muito instrutiva e direta, como Emmanuel sempre é. Cala-te, aprenda e trabalha. No livro Paulo Estevam, tem uma frase que assemelha, que ela coloca assim: trabalha, espera, ama e perdoa. Maravilhosa essa parte lá do livro Paulo Estevam, também de Emmanuel, um romance lindo. Mas aqui ele coloca para o médium cala-te, porque nem sempre o exercício dela tem que ser falado. No canto, na oração, com o auxílio dos bons espíritos, pode-se fazer muito, não tem que fazer alarde para o bem. Esse alarde que envaidece, mas propagar o bem sempre. Não personalizando o bem que é feito de acordo com o médium tal, mas propagar o bem que é feito pela espiritualidade, por meio da conduta evangélica, por meio dos mentores de luz, favorecendo a todos aqueles que se colocam a serviço. Aprende porque somos eternos aprendizes da espiritualidade.
Somos eternos estudantes da alma. E trabalho, porque médium ocioso não serve para nada. Olha que frase pesada que eu falei, né? Mas o médium ocioso, ele tem um grande recurso. E quando ele não coloca a serviço de ninguém, nem de si, nem do outro, porque nós somos beneficiados sempre pelo auxílio da espiritualidade, isso é muito triste. E é muito bom saber que a gente está encarnado e a gente pode fazer bem para aquelas pessoas que estão conosco. E Emmanuel vai continuando dizendo que Jesus é o médico primeiro. Por isso ele fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas ele não veio só fazer com que coxos andassem e cegos vissem. Ele veio para que aqueles que precisavam de uma conversão de espírito, de uma moral, pudesse se restabelecer. Por isso que dentre os seus mais íntimos apóstolos, como Mateus, ele tirou da vida da cobrança dos impostos, mal visto por muitos, porque tinha sempre aquela coisa de que o coletor de impostos roubava, e transformou em um evangelista. Tirou Pedro de sua ignorância e sobre ele edificou a responsabilidade de propagar a sua missão, né? A boa nova do Cristo. Então, ele, quando teve a traição de Judas, ele não julgou Judas. Ele acolheu no plano espiritual. Tanto é que quando Maria Santíssima desencarna, ela vai, primeira coisa, resgatar Judas, que tinha suicidado. Então, é muito bom saber que em Jesus a gente entende como espelho das nossas ações ou como elas deveriam ser. Depois, Emmanuel fala sobre aqueles médiuns que recebem as pessoas para oração, para atendimento. Não faça distinção das pessoas. A dor de cada um é única. Então, não é o rico, não é o pobre, não é a classe social, não é nada que pode diferenciar. Nós cuidamos de almas e isso basta. Ser necessário reconhecer como uma eterna oficina de reajuste e elevação. Nós nunca podemos achar que já estamos prontos, porque não estamos. Não somos espíritos de luz, não somos espíritos crísticos, não somos espíritos puros. Então, estamos a caminho. Reajustemos aquilo que nos compete todos os dias um pouquinho. Elevemos um pouquinho todos os dias e um dia chegaremos lá. Mas não vamos ficar nos achando espíritos de luz já prontos, só prontos a doar, como se nós não tivéssemos que receber conhecimento, aprendizagem, instrução. E aí, Emmanuel fala assim, que somos imperfeitos servidores. E toda honra merece ao Senhor, compete e pertence ao Senhor. O médium tem a sua atuação da cura porque ele tem condições de estabelecer a prece entre ele e Deus. Se tira Deus, ele não cura, porque tudo vem dele. Então a obra de Deus não é do médium, o médium é o canal, é o medianeiro daquela bênção. Então não achemos que ao médium compete milagre. Milagre compete a Deus. Cura compete a Deus. E nós somos apenas instrumentos daquela ação que Deus concede à pessoa assistida. Então nós somos dependentes de Deus. E aí, para encerrar, eu peguei uma frase do Dr. Rafael, que é um mentor da nossa casa, e aí ele fala muito assim para a gente: enquanto cuidamos da dor do outro, Deus cuida das nossas. Essa é a grande faculdade da cura. Colocar a serviço do outro, amando o outro, criando vínculos, criando amor, criando fraternidade, estabelecendo relações pautadas no Evangelho,
curando quando Deus permite, mas sempre sabendo que não estamos também nós desamparados em nossas dores, porque enquanto estamos na assistência do outro, Deus está assistindo a cada um de nós. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, tenhamos um bom dia.